Finalmente chegou o grande dia da gente começar a fazer a pintura do Fuscati, tá? E para isso a gente está com essa mini cabine de pintura aqui. Obviamente a Bianca já, para se sentir segura, ela fez um teste com a tinta, porque é uma tinta com algumas características ali que acaba tornando a aplicação um pouco mais desafiadora. E a principal delas é o baixo poder de cobertura em relação a alguma outra cor. Não especificamente esse amarelo, mas amarelos de uma forma geral, eles tendem a ter um poder de cobertura menor. Então, primeira dica do Portelinha: não pode ter na carroceria do carro nenhum ponto sem o prima. Tudo tem que estar de uma cor uniforme para você não ter manchas no final do serviço. A questão é, a Bianca já começou a pintura, eu vou mostrar para vocês alguns detalhes e vocês vão acompanhar hoje boa parte do serviço. Na verdade, a parte que mais interessa. Aqui está a nossa nova cabine de pintura improvisada. Na verdade é uma casinha 3 metros por 6. Tá? E eu acabei comprando isso daqui para o Jeep ficar guardado, afinal o Jeep não tem capota e ele fica muito bem aqui, obrigado. Essas peças que a Bianca pintou não foram pintadas aqui dentro, tá? A estreia dessa cabine vai ser feita agora. Então essas peças, uma delas foi o Portela que pintou, eu não sei mais identificar qual das duas que foi, mas ficaram com certeza maravilhosas. Isso daqui, ó, é sujeira, porque elas estão há mais de uma semana pintadas ali. Essas duas também foi a Bianca que pintou, perfeitas, maravilhosas, idênticas, não dá para identificar qual que é a esquerda e nem qual que é a direita. É aqui, o suporte da tampa traseira não está polido, não aconteceu nada. Eu não sei o quanto a Bianca vai conseguir mostrar de brilho da pintura, mas é realmente inacreditável. Eu vou dividir aí o mérito entre a qualidade da tinta do Portelinha, as aulas do Portelinha e a destreza e paciência da Bianca. Porque vamos falar uma coisa, Bianca, posso falar? Pode. Você é bem criteriosa, bem chata na hora de pintar. Às vezes eu falo que tá bom, ela fala que não, ela quer refazer alguma coisa. Então, parabéns pela tua paciência. Tem outras pecinhas aí, elas são menores, eu acredito que não precisam ser mostradas. Além de tudo isso que vocês estão vendo, que foi pintado a parte interna dos paralamas, tampa do motor e capô do porta-malas. Tá? Ai, seguiu ao contrário do que o Portelinha falou, para que abriu mão da experiência do Portela. Aqui a gente vai dividir uma coisa. Primeiro, eu dependo mais do que qualquer coisa da dedicação da Bianca, tá? Então quem vai dar a palavra final, independente de acertar ou de errar, é a Bianca. A Bianca se sente mais confortável em fazer dessa forma, ela vai fazer dessa forma. Com certeza a ideia do Portela é bastante válida. O fato é, a gente vai ter que empapelar alguma coisa, seja o interno, seja o externo, e vamos dizer, logisticamente eu não vejo muita diferença entre você empapelar o externo ou o interno, tá? Nesse ponto prevaleceu acima de tudo a vontade da Bianca, tá? Apesar da maioria não, tem que ir na do Portelinha, é a Bianca que vai pintar, é aqui que vai arder, é aqui que vai formar névoa de tinta, entendeu? Então a realidade do Portela, a experiência de profissional do Portela é um parâmetro, é uma variável. A outra variável é a falta de experiência da Bianca na questão da pintura, mas é a iniciativa que ela tem, e afinal é ela que vai aplicar a tinta, então ela tem a prioridade. E a terceira variável provavelmente é aqueles caras, graças a Deus minoria, que ficam sentados aí reclamando, isso tá errado, que não sei o que lá. A gente está contrariando o Portela em 100% do que ele falou praticamente. Sabe o que vai acontecer se a gente fracassar na metade? Eu vou mandar um zap pro Portela e ele vai orientar a gente. A questão não é nada pessoal. Igual as pessoas hoje em dia elas imaginam, nossa, é uma treta pessoal. Não é nada. Eu tenho uma visão um pouco diferente da Bianca, o Portela tem outra visão, e a gente dentro dessas divergências de opinião, isso está muito longe de ser teimosia, igual algumas pessoas falaram. Essas divergências de opinião são legais, porque de repente essa estratégia vai dar certo, o Portela vai gostar, de repente a gente vai fracassar, vocês vão ver, a gente vai retornar naquilo que o Portela falou, tá? Enfim, uma sugestão que o Portela deu foi que a gente usasse esse espaço aqui, essa cabine, teoricamente, de pintura é muito mais profissional do que o gazebo que está em cima da carroceria. E o que a gente sentiu mais dificuldade quando foi pintar essas peças não foi poeira, não foi
coisa que caiu do pé de ameixa não foi nada. Por incrível que pareça, foram pequenos insetinhos que se sentem atraídos pela tinta. Graças a Deus nessas peças não aconteceu nada, mas em alguma parte interna do paralama acaba indo um mosquitinho, ele acaba grudando, aí você tira, fica uma marquinha ali, e a gente quer minimizar ou acabar com essa possibilidade. Por isso a gente veio para cá, uma lona no chão, na medida 4x6 também, vai garantir que não vai levantar poeira nem nada. Eu tomei o cuidado de jogar um inseticida todo aqui dentro, porque tem muitos insetinhos aproveitando, agora que a gente está numa época de chuva que aqui dentro não chove, então eles se abrigam aqui. Eu tive que infelizmente detetizar e dar baixa em vários, tá? Mas a nossa mesa de pintura está aqui, tá? O telhado, as laterais, eu acredito que vão garantir o melhor resultado possível. Então eu vou recolher essas peças, como eu já disse, não foram pintadas aqui, vão ser pintadas, elas foram pintadas lá fora. O que a gente vai começar hoje é paralama, né, Bianca? Isso. Parte externa dos paralamas, e aí vocês vão ver como a interna já foi preparada. Não faço questão nenhuma de acabamento na parte interna, mesmo porque eu poderia ter emborrachado, poderia ter feito uma série de coisas. Não, a gente só deu uma quebrada com a lixa, primer, e está excelente para a realidade do que a gente quer. Tá? O mais importante vai ser a casca externa dele. Então, vou levar as peças para lá e eu acho que vale a pena a gente mostrar ao começo a preparação da tinta, que essa é uma tinta exclusiva, é uma tinta diferente e a catálise dela é um pouco diferente também. Bom, os 4 paralamas aqui dentro foram lavados com detergente, secamos com ar comprimido, solução desengraxante, empapelamos aqui a parte interna. Pessoalmente eu não teria empapelado, eu empapelei por 2 motivos. Primeiro, o voto da Bianca aqui tem mais peso do que o meu, e segundo, quem estiver fazendo, seja essa sequência ou a sequência inversa, pelo menos consegue visualizar o propósito do empapelamento. A Bianca bateu o martelo no sentido de pintar primeiro a parte interna e por último a externa, porque sempre você vai precisar apoiar alguma coisa. Então, no momento que ela pintou essa parte interna aqui, a gente deixou essa superfície apoiada. Não marcou, não aconteceu nada, mas eu tive a oportunidade de passar uma lixa, uma solução desengraxante e assim por diante. Se essa superfície tivesse perfeitamente pintada e eu fosse empapelar, eu espero que não, mas eu correria um risco de repente ficar uma marca, encostar alguma coisa assim, ficar, não tirar a tinta, mas ficar de repente aquela textura, porque a tinta demora para secar. Então ainda que ela esteja seca, você consiga manusear as peças, se você vacilar, você acaba marcando a tinta. Esses paralamas foram pintados internamente aí faz mais de uma semana, então a gente está tranquilo. Bom, os 4 empapelados aqui, você acha que dá para fazer de 2 em 2? Acho que sim. Eu também acho. Então a gente vai deixar os 2 aqui, você escolhe 2. Essas peças que vocês vão ver nos vídeos, tem um monte ali embaixo, são pedaços de isopor empapelados. Pô, Tonela, por que empapelou isopor? Porque o thinner derrete literalmente o isopor. Não tem problema se entrar um vaporzinho aqui, ele fica mole, desde que você tenha o plástico para calçar. E a intenção disso é fazer alguma coisa nesse sentido para facilitar a pintura da Bianca. Aqui vocês já percebem que a pintura da parte interna do paralama, ó, dá para ver, porque a gente não prendeu por completo o papel. Ela já tomou cuidado de aplicar aqui. Por quê? Ela consegue agora dar uma passada de tinta aqui, sem se preocupar com essa parte que vai ficar escondida entre a carroceria e o galão. Tá? Então essas peças empapeladas são isopor, foi o que a gente encontrou para poder deixar calçado aqui. 4 paralamas empapelados. A nossa missão agora é pelo menos pintar ele. Se der tempo a gente pinta também a tampa do motor e capô dianteiro. Então agora eu vou preparar a tinta mostrando nos mínimos detalhes uma vez só durante a série do Fuscati. Qualquer dúvida vocês voltem exatamente nesse vídeo. Para jogar a tinta a gente vai precisar de ar comprimido, limpo, tá? E numa pressão constante. Para isso a gente vai usar o nosso compressor da Pressure. Ele, como eu comentei no último vídeo do Fuscati, quando a ferramenta é inteligente ela vai até o trabalho e não é o trabalho que precisa ir até a ferramenta. Então ainda que a gente esteja relativamente perto da carroceria do Fuscati,
essa estrutura ela poderia estar distante, o compressor chegaria lá sem problema nenhum. Ele já está carregado de ar, porque a gente bateu ar numa série de peças, alguma coisa assim. Imediatamente antes da pintura, o que eu vou fazer? Eu vou soltar o ar aqui embaixo para a gente drenar uma eventual umidade que tem aqui. Como a gente já tinha feito isso daqui anteontem, não vai sair praticamente nada, ó. Mas aqui a gente garante que não vai ter água aqui dentro. E eventualmente o que tiver de umidade vai ser aprisionado aqui nesse filtro. Vamos lá, essa daqui é a pistola que a Bianca tem usado ultimamente. Fez toda a preparação do carro com ela, com primer, com preto fosco vinílico, uma série de coisas. O bico aqui é 1.4. O Portela, ele apresentou pra gente esse dispositivo que vai no lugar do caneco. É um adaptador. É um sistema parecido com o, se eu não me engano, chama PPS da 3M. E aí você encaixa esse copinho aqui, dessa forma, vira, e você usa a tinta que você preparou previamente aqui dentro. Quando você acabou de usar, você solta aqui, tá? Você solta aqui, desmonta esse pequeno conjunto. Então essa daqui é a tampa, onde já tem uma telinha que atua como filtro, excelente. Aqui a gente tem uma peça que é a peça descartável, que é chamada de camisinha por falta de um nome melhor, tá? Mas é aqui onde você prepara a tinta. E aqui o copo de referência, a graduação. Então, nesse copo de referência a gente tem todo tipo de diluição, 2:1, mais 10 ou 20% de diluição, tá? Então, por exemplo, você coloca uma parte aqui de tinta, outra parte de catalisador, isso daqui já vai te dar a catálise de aproximadamente 2:1. Ah não, eu quero fazer um volume maior, vai no 2. Maior ainda, no 3, 3,5 é o máximo que você consegue preparar e que o copo vai ficar cheio. E aí, a partir do 2:1, você tem 3:1, 4:1, 5:1. Ou seja, todas as possibilidades de catálise você tem nessa parte externa do copinho de referência. Vantagem de usar esse conjunto é que você pode inclinar na direção que você quiser, não vaza. E conforme você vai consumindo o material aqui, ele vai encolhendo dessa forma, até você acabar com a tinta. Depois que você acabou, você pode desmontar, lavar, que é o que a gente acabou fazendo, por isso que vocês estão vendo alguns vestígios amarelos aqui. E dá para reutilizar essa camisinha muitas vezes, tá? E o que eu achei mais legal de tudo é que se a gente montar assim, existe uma tampinha, você acabou de catalisar, você prepara e deixa aguardando o momento da aplicação. Tá, eu vou usar esse copinho, eu não vou usar, por quê? Essa daqui, apesar de ser uma excelente pistola, e é a que a Bianca usa 90% do tempo, o bico dela é 1.4, a Bianca vai preferir aplicar com a Valcon, que é essa que está aqui do lado, com bico 1.3, e o encaixe dela é um pouco diferente, ou seja, não vai servir esse sistema, infelizmente. Mas não significa que eu não vou usar o copinho, eu vou usar ele para catálise, pela precisão da graduação aqui, porque é bastante conveniente, porque a gente pode catalisar, vamos dizer, um pouquinho a mais do volume que ela vai usar no primeiro momento, e colocar a tampinha aqui. Quando eu falo um pouquinho a mais do que ela vai usar, não que ela vai deixar 2, 3 horas guardada, tá? É simplesmente você abastece o caneco ali, utiliza e depois abastece de novo, no lugar de ficar com um caneco pesado. Então eu vou limpar aqui, a gente vai começar a fazer a preparação. Bom, aqui a tinta que o Portelinha preparou pra gente, o amarelo Portela, não somente para mim ou para gravação do vídeo, mas para qualquer cliente que comprar, ele manda todas as instruções detalhadas aqui da forma que vocês estão vendo. Catálise, 2 partes de tinta para 1 parte de catalisador, e aí você pode diluir com meio a 1 parte de diluente para PU. A gente está com tudo aqui, a tinta, o diluente, o catalisador e o diluente que eu vou utilizar. Tá, então eu vou preparar, eu vou abrir, a primeira coisa é abrir, tem
um QR Code aqui na tampinha. A Bianca vai tentar deixar o link do QR Code na descrição do vídeo para vocês consultarem a ficha técnica da tinta. Bom, a primeira coisa, isso é fundamental para que você tenha uma uniformidade na tonalidade da tinta, é misturar o máximo que você puder. Aqui essa lata está descansando faz uma semana e a gente percebe um pigmento avermelhado aqui na superfície. Tá, essa daqui é a lata que eu já comecei, que a Bianca já começou a pintar os paralamas. Então eu vou misturar o melhor que eu puder, raspando ligeiramente no fundo para pegar o material que acabou sendo mais pesado e que acabou sedimentando ali. Tá? A tinta rendeu bastante, eu acho. A gente tem duas latas dessa daqui, eu acho que é mais do que suficiente para pintar o carro inteiro, mesmo que a gente tenha algum retrabalho. No final a gente vai saber se deu, se sobrou, eventualmente se faltou, alguma coisa assim. Então eu vou misturar o melhor que eu puder e a gente já vai abastecer aquele copinho. Existem várias formas de você catalisar corretamente a tinta com o máximo de precisão possível. Tá, uma delas é usando essa régua aqui. A gente já mostrou no passado como é que você vai fazer com precisão. Por exemplo, 2 partes de tinta, aí você vem até o 3, uma parte de catalisador. Ah, não, é pouco isso daqui de tinta. Você pode colocar até o 3, correspondendo a 2 partes, aí 1,5 vai até 4,5 de catalisador, e assim por diante. Uma coisa linear, é bem fácil de você usar essa régua. É uma das minhas opções preferidas. Claro que você depende de um recipiente que seja com as paredes o mais paralelas possíveis, para você ter o máximo de precisão. Esse copinho aqui, ele acabou ganhando dessa reguinha, porque eu acho que é mais fácil ainda. Se você for cuidadoso o suficiente para colocar até alguma das marcas que você escolher, lembrando que a gente vai fazer no 2:1, você vai ver como é fácil fazer a catálise. Bom, eu coloquei até a segunda marca, então vamos dizer, o primeiro degrauzinho, o 2, é a quantidade de tinta que a gente vai usar. Se eu observar aqui, ele tem também uma graduação de ml, deu exatamente 200 ml. Então agora até a segunda marca com o número 2, eu vou colocar o catalisador. Dessa forma. Por último, o diluente que o Portela recomendou. Aqui a primeira marca ela corresponde a 10%, que seria esse primeiro degrauzinho, a segunda a 20%. Como o Portela recomenda de meio a uma parte de catalisador, eu vou colocar somente até a primeira parte. Eu comi uma bola aqui. A diluição, na verdade, é em proporção 2:1, e aí você coloca mais uma parte de diluente. Então, se a gente for considerar 2 mais 1, você tem 3 partes. Se eu for colocar meia parte de diluente, eu estou colocando em torno de 15%. Tá? Para uma parte de diluente, é praticamente 30% do volume. Então, vamos ver aqui. Como a primeira marca 2, ela deu no 200 ml, e a segunda, que seria 2:1 de catálise, caiu no 300, então significa que eu tenho até 100 ml para colocar de diluente, ou seja, meio daria mais ou menos aqui no 350, porque seriam 50 ml de diluente, tá? Então eu preciso ficar atento nessa outra escala. Meio seria aqui, e se eu quisesse colocar até uma parte de diluente, eu viria até o 400. Tá? Então aí na parte da diluição, isso daí fica um pouquinho diferente. É só você estar atento no que o Portela recomendou aí nas marcações que você tem no copo, que não tem muito o que dá de errado. Então eu vou acabar de mexer aqui, vou colocar a tampa. Lembrando que aqui a gente já tem uma peneirinha que vai fazer uma pré-filtragem, mas não custa nada você fazer uma segunda filtragem antes de colocar no caneco da pistola. Obviamente eu não vou colocar tudo isso para a Bianca ficar carregando peso, vou colocar 1/3 mais ou menos desse volume e abasteço quantas vezes ela precisar. Porque aqui a gente tem a conveniência
de ter essa tampinha aqui, ó. Eu vou fechar dessa forma. Eu vou fechar dessa forma. E eu vou pegar a tampinha que evaporou. Cadê a tampinha? Tá aqui. Eu vou pegar a tampinha que tinha sumido, colocar aqui. E eu posso carregar isso daqui pra lá e pra cá no momento que eu quiser. Tá? Vou limpar a minha régua de catálise. Enquanto isso, a Bianca vai colocar a roupa oficial da Apollo 13, que o Portela tem para vender na Neon Tintas, e ela vai usar para proteger não somente a roupa dela, no sentido da roupa ficar soltando pelinhos, fiapinhos para pintura, como também de proteger a pele dela para ela não ficar toda amarelada, que a tinta amarela é uma das piores que tem depois para você fazer a limpeza. Bom, a primeira passada já foi, né, Bianca? Já foi. Incrível como foi rápido. Foi bem rápido. Tá, aqui a gente sente muito mais segurança, obviamente, né? Porque tá tudo cercado. Esse barulho é meu pé grudando no plástico da tinta. Não sei como é que eu vou explicar isso pra Kátia, que ele vai ficar amarelo embaixo. Mas tudo bem. É só dormir de meia. Aqui, uma passada de tinta em cada paralama. Cobertura absurda, o brilho também. Tá, e vão ser 3 passadas. Isso daí a Bianca tá controlando como se fosse um robozinho. 3 passadas sem choro nem vela em cada peça, tanto por dentro quanto por fora. Vai dar um intervalo aí de alguns minutos para aplicar a segunda passada, depois a terceira. Aí a gente dá um tempinho, quando tiver livre de pó a gente leva para fora e coloca as outras peças. Só uma casquinha. Uma vez só, tá?
Fica atenta só pra mangueira não... Gostar, né? Não derrubar o banco. Ó, meu único medo, Bianca, tá indo tudo tão bem, é essa mangueira enroscar no... Cuidado só pra não enroscar a mangueira. Bom, o capô foi a última peça, provavelmente é que ficou com o maior brilho de todas, tá? E aos 45 do segundo tempo, provavelmente empolgada por estar terminando a missão do dia. Bianca, explica pra gente o que aconteceu aqui. Eu tinha acabado de terminar de pintar, aí acho que eu fui desligar a câmera, alguma coisa, eu fui sair. Você tava com a câmera numa mão. Barulho. Tá. Só ouvi o barulho da mangueira metálico. É o barulho da mangueira raspando. Bom, se você não está preparado para numa pintura, seja a pintura de uma peça ou a pintura de um carro, se deparar com isso daqui, ainda que não seja desejável, pode fazer parte da tua, vamos dizer, do teu dia, igual fez hoje do da Bianca, é melhor você nem começar, porque aí não adianta, você vai dar um chilique, vai jogar tudo para cima. Não, a Bianca só me chamou, falou, eu fiz uma besteira. O que que é? Aconteceu isso. Então o que que a gente vai fazer? Esperar secar, ligar para o portelinha e pedir as instruções, mas muito provavelmente, depois de umas 24 horas que secar, a gente vai quebrar com uma lixa, ver se precisa dar uma nivelada com aquele tubo de massa que é aplicado logo após a pintura, se precisa fazer algum procedimento desse tipo, porque aparentemente só chegou a marca aqui, ela está na última camada na última passada de tinta. Vamos torcer para ser uma coisa simples de resolver. Mas o vídeo não vai terminar aqui, é claro. A gente vai esperar secar e vir com a solução desse problema. Enquanto isso, as outras peças que não tiveram nenhuma novidade desse tipo estão secando maravilhosamente lá no sol. Bom, 24 horas depois, a tinta já está seca, completamente seca. E depois que você esfria da decepção, você percebe que o estrago foi numa área menor do que num primeiro momento você imagina. O que eu vou fazer agora, vou usar uma lixa 400, um taquinho, e vou dar uma lixada para ver o que a gente vai conseguir fazer aqui.
obviamente com as instruções do Portela. Prontinho, Bianca. Graças a, primeiro, a tua aplicação uniforme, segundo, a qualidade da tinta, eu consegui usar uma lixa 400 aqui, retirei todas as cicatrizes do acidente com a mangueira e agora eu vou tirar uma foto, a gente vai mandar para o Portela para ver qual é a opinião dele. Eu acredito que seja perfeitamente possível fazer um pequeno retoque aqui. Possível e mais do que isso, e até desejável. Por dois motivos. Primeiro, esse não vai ser o único retoque que o carro vai ter, tá, Bianca? Eu sei que é uma novidade para você, mas a gente foi muito bem até agora, você foi muito bem até agora, mas é capaz de acontecer uma coisinha ou outra, você ter um escorrido, alguma coisa assim, e muitas vezes não vai fazer sentido você pintar a peça inteira, sabendo que você tem o recurso de depois dar um polimento, nivelar a superfície, deixar tudo por igual. Olha o quanto a gente lixou aqui só na área mais crítica que atingiu o prima. Não chegou no metal, não chegou no que tinha por baixo, nem nada disso. Então eu aposto no retoque, vamos esperar o que o Portela vai falar. E aí a gente vai implementar a solução que ele der. Ó, Bianca, então ó, imagina que esse aqui é o seu capô. Aqui é o vinco, onde eu coloquei uma fita levantada aqui, uma fita falsa. Tem outras formas de fazer fita falsa, mas aqui simplesmente você passa a fita e levanta ela, tá? Para ela ficar assim arredondada. Lixei essa área, uma área maior. Aqui é a área que eu preparei. Aqui você lixa com a lixa mais fina, uma área de segurança. Apesar do retoque ser pequeno, você faz uma área maior. Pode até aumentar se você quiser, porque se você lixar com uma lixa mais fina pro lado de cá e depois tiver que polir, não tem problema. Uma lixa 1200, não tem problema, tá? Então vamos supor que aqui é o seu retoque. Eu peguei uma tinta de outra cor aqui só para simular. Você vai começar a cobrir o seu retoque só na área que você tem que cobrir, certo? É uma outra cor, você vai fazer isso, ó. Se você notar, eu não estou apertando o gatilho até o final. Eu estou segurando a tinta no gatilho. Então você vai jogando tinta. Você vai jogando tinta e espera lá dar uma demão. No caso de PU, eu peguei uma tinta poliéster aqui. Você espera uns 10 minutos. Aí você vem de novo, não tem pressa de... Ó. Aí, ó, aí você vai jogando tinta até cobrir a sua mancha, até você não enxergar a sua mancha, tá? Aí você vai lá e vai cobrindo. Espera um intervalo maior, tá, do que esse, tá? Cobriu, você cobriu lá. Aí o que você vai fazer? Você vai trabalhar uns degradê pro lado. Então você tem que fazer isso aqui, ó. Ó, gatilho aqui, o gatilho aqui eu quase não aperto, ó. Ó o outro lado, ó. Ó. Para dar um degradê. Sempre esperando um intervalo maior do que esse que eu estou fazendo aqui, tá? Aí depois, quando chegou nesse nível de degradê, você vai tirar a sua tinta e você vai diluir sua tinta 1 para 1, mais ou menos, com o diluente PU. Você vai afinar a sua tinta. Aí você pega o diluente PU. Cadê o diluente PU? Você pega o diluente PU, afina ou fora da pistola ou na pistola. Se for na pistola, você dilui lá na pistola, mexe e aperta fora antes, para sair a tinta que não tá diluída aqui. Aperta fora um pouquinho. Aí agora eu tenho uma tinta diluída. Aí você vem aqui e é por isso que ele cresce o retoque, ele aumenta. Então você vai aqui, ó. Ó. Tá? Aí você melhorou o degradê, meio gatilho aqui. E aí você fez isso, você joga fora aquela sua mistura. Joga fora. Coloca, não precisa nem lavar a pistola. Coloca diluente puro, um pouquinho de nada de diluente PU. Um pouquinho de nada de diluente PU, quase nada. Aperta a pistola fora, aperta o gatilho fora. Praticamente eu tenho diluente PU puro aqui, ó. E aí você vai na emenda lá, ó. Você vai só na emenda, ó.
Esse tem que ter cuidado, porque para escorrer é fácil. Então você vai nas emendas e joga em cima da emenda ali, para ele fundir. Tá pronto o retoque, é só fazer isso, tá? Não precisa jogar esse diluente em cima aqui, é só na emenda. É só na emenda. É só na emenda, ó. Ah, e você pode passar, você pode chegar, como você tá lixado até aqui, você pode chegar lá assim, ó, com diluente PU, não tem problema. Pode vir pra cá, ó. Não tem problema nenhum. Você vai ver que ele vai evaporar. E respeita o intervalo do PU, isso aqui é poliéster. O PU você aplica, espera 10 minutos para você dar a segunda demão, tá? Para fazer as emendas, tá? Espera um tempo maior, beleza? Você assistiu a aula do Portela? Assisti. Tem alguma dúvida? Não. Vai ter coragem de fazer? Vou. Com certeza, Bianca. Porque qual o pior cenário que pode acontecer aqui? Dá tudo errado, a gente tem que lixar e fazer de novo. Pronto, e ninguém vai morrer. Mas a gente pode aprender a fazer só um retoquezinho também, né? Exatamente. Isso daí é uma possibilidade, uma chance que tem de você ganhar um conhecimento, uma experiência fazendo esse retoque. Eu já fiz esse tipo de gambiarra e eu já vou te adiantar que vai dar certo. Tá? Você pode ficar tranquilo. Eu já lixei previamente, já coloquei a fita falsa aqui. Você vai poder fazer do teu jeito. Do lado de lá também eu acabei lixando um outro negócio que eu tinha me incomodado. E você vai fazer também. A gente vai usar esse capô como a tua experiência. Só que tem uma coisa que eu conversei no Portela que não apareceu no vídeo. Que você também não está sabendo e vai descobrir agora, Bianca. Portela falou que a gente tem vantagens e desvantagens de fazer um retoque quando a tinta ela está até 72 horas ou depois de 72 horas. A vantagem de fazer o retoque dentro das primeiras 72 horas. Primeiro, a tinta vai demorar 72 horas para quimicamente ela estar completamente seca e, vamos dizer assim, catalisada. Tá? Então, dentro das 72 horas depois da pintura, se você conseguir fazer o retoque, a chance do teu retoque, a chance de fusão acontecer com a tinta que você aplicou é muito maior. Isso é ótimo, não é? Ótimo. Quer uma notícia agora? Pode falar. Existe um risco ainda que remoto do diluente, no momento que você for aplicar aquela passada de diluente para fazer a fusão, aquilo ali acabar atuando e criar como se fosse um efeito de removedor, ele acabar arrepiando o PU. Francamente, eu acho, se não impossível, muito difícil que isso aconteça. Primeiro porque a tinta é de qualidade, segundo porque tanto a tinta, quanto o catalisador, quanto o diluente, a gente está usando todo da PPG. Tá? Então eu acho que só se escapar e jogar demais, alguma coisa assim, aí pode ser que aconteça alguma coisa. Se acontecer, espera 2, 3 dias secar, mete a lixa em tudo e pinta. Tá? Essa é a vantagem e desvantagem das primeiras 72 horas. Depois desse prazo, a fusão não é tão perfeita, tá? Ou teoricamente pelo menos, mas a chance de dar essa arrepiada aí, praticamente, ela não vai existir, tá bom? Então eu já preparei tudo, o Portela fez com aquela pistolinha menor de todas que a gente tem aí. Eu sei que você vai querer continuar com a Valcom, porque você está bem acostumada. Então, basicamente vai ser o seguinte, vai passar aqui até cobrir nessa região, vamos recapitular. Nessa região, você vai passar quantas vezes precisar, umas 2 ou 3, até cobrir essa área. Depois você vai abrir um degradê aqui, fazendo o empoeiramento, tá? E por último, um pouquinho maior ainda aqui na área do lixamento, o diluente, tá? E uma coisa que o Portela já recomendou também, abrir a parte do lixamento muito, ou pelo menos um pouco além da onde você vai aplicar o diluente, tá? Para criar vamos dizer, o melhor degradê possível. Então aqui eu vou acabar dando uma lixadinha um pouquinho a mais, mas é coisa rápida, e aí você já pode atacar esse capô. Tá bom.
Bianca, eu tô impressionado com o resultado. Eu não sei se as pessoas vão conseguir perceber isso no vídeo, mas até você sabe, você que é a pessoa que mais se cobra, você já percebeu o quanto tá ficando maravilhoso. Espero que essa parte do empoeiramento depois fique melhor, né? Não, mas já tá... Quando eu já fiz essa gambiarra, eu não fiz esse empoeiramento e nem essa aplicação de diluente, igual o Portela vai mostrar. Ó, aqui eu tô colocando diluindo 1 para 1, tá? Eu tô, na verdade, lavando a pistola, ó. Mais ou menos, aqui é mais ou menos a olho. O Portela já falou isso, estou autorizado a fazer esse tipo de gambiarra, que eu adoro. Agora vou passar na peneirinha e você vai fazer o degradê, ou seja, na parte que você abriu ali o empoeiramento, depois do retoque que você fez, você vai sobrepor, aqui está o empoeiramento, você vai sobrepor aqui, você vai criar mais uma etapa com essa tinta mega diluída. Degradê já foi, com a diluição, uma parte de tinta, uma parte de diluente. Agora esvaziei a pistola, tá? E praticamente eu vou começar a limpeza da pistola. Esse thinner amarelado que está aqui, a Bianca vai usar como a última etapa, tá? É a última etapa, não tem nada de diluente de retoque, isso daí é para os fracos, como já dizia o Portela. A gente vai aplicar direto diluente de PU e a Bianca vai fazer a última etapa do degradê. Bianca, não é porque você é minha filha, nem nada disso, que eu vou mentir para você. Tá. Mas eu acredito que o retoque ficou perfeito dentro da realidade da perfeição de um retoque. Eu acho que tá excelente. Agora o momento é lixar. Inclusive aqui, eu não sei se vai dar para mostrar, mas eu tenho pequenas marcas de lixa que eu já andei fazendo alguns testes. Aqui tinha um pequeno probleminha. A Bianca também já fez o retoque. Eu acho que está perfeito. Infelizmente a gente não vai conseguir mostrar isso agora. Eu vou esperar secar mais do que 72 horas. E aí depois a gente dá uma lavada, eventualmente dá até uma polida na região para ver se vai ficar assim mesmo ou se vai ter que pintar a peça inteira. Isso daí agora eu já acho que não faz mais parte nem das possibilidades. Eu acho que está perfeito. Tá bom? Então a partir dos próximos vídeos a gente vai mostrar o resultado do capô. E vamos mostrar as outras peças. Afinal foram 6 peças pintadas por completo. Parte interna e a parte externa. Vamos mostrar os paralamas, Bianca. Bom, mais de 24 horas depois da pintura, já estão secos. Eles, na verdade, ontem mesmo eu já posicionei aqui para que eles tivessem uma posição segura aí para catálise da tinta. Os 4 estão em perfeito estado, nenhum escorrido, nenhum, vamos dizer, defeito grande. Os defeitos maiores que eu percebi ali, não caiu absolutamente nada, nenhuma partícula, com exceção daquele negócio da mangueira. Mas essa tinta atrai muito, muito insetinho, mosquitinho e tal. Como eu tinha detetizado a cabine antes de fazer a pintura, a última peça que acabou caindo um mosquitinho foi justamente o capô, que foi aquela região onde eu lixei do lado do motorista. E também serviu de teste para a gente ver a espessura da camada de tinta, para saber como é que a gente vai fazer o polimento, o que a gente pode esperar, vamos dizer, da camada de tinta. Considerando que a Bianca é praticamente um robô, aplica sempre na mesma diluição, sempre o mesmo número de passadas, tá tudo perfeito. Bom, Bianca, capô dianteiro, semana que vem a gente mostra os detalhes. Faltou alguma peça, Bianca? Tampa traseira. Tampa traseira, vamos mostrar a tampa traseira. Prontinho a tampa traseira. Opa, não é essa daqui, né, Bianca? Não. Isso aqui é de 10 anos atrás, espera aí. Prontinho, agora tá certo. Mantendo a tradição no mesmo lugar da primeira tampa que a gente pintou, essa daqui do Fuscati vai ficar aqui até o momento da montagem. Quero agradecer a todos que assistiram mais esse vídeo. Espero que tenha sido útil, principalmente na
na questão do imprevisto que a Bianca teve ali com a mangueira. E o mais importante, quero agradecer o Portelinha, que está sempre disposto aí a orientar, ajudar da melhor forma possível. Portela, obrigado pela aula. Eu espero, apesar de que ele já viu algumas imagens ali, já está meio que aprovado, eu espero que ele goste do resultado quando ver pessoalmente. Muito obrigado e até semana que vem.